protagonista de hoje é uma das vozes mais influentes do Brasil quando o assunto é futuro do trabalho e inteligência artificial. Ela tem uma trajetória marcada pela inovação, é publicitária de formação e tem mais de 20 anos de experiência em grandes empresas de tecnologia como Google, TikTok, LinkedIn. Em 2023, ela decidiu se dedicar à educação corporativa. É professora da Singularity University e vai lançar em breve o livro O Profissional do Futuro. Estou falando de Michelle Schneider. Seja muito bem-vinda, Michelle. Um prazer ter você aqui com a gente. Minha primeira pergunta é a seguinte: quem é Michelle Schneider? Ai, Cris, essa é a pergunta que eu venho fazendo junto com a minha terapeuta há muitos anos, tentando descobrir, mas óbvio que é uma brincadeira com muito fundo de verdade. Tentando responder para você mesma. Exatamente, mas acho que é uma pessoa completamente apaixonada por inovação, por futuro, por tecnologia e por pessoas também. E acho que tudo isso reflete um pouco a minha carreira e a minha vida pessoal. E como eu tenho muitas paixões, eu acabo refletindo muitas frentes de trabalho também. Você tem uma palestra no TEDx que viralizou e você fala exatamente sobre o futuro do trabalho. Por que você acha que você mexeu com tanta gente? Olha, eu já refleti muito por que a minha palestra teve todo esse alcance. Quando eu fui me preparar, eu treinava à noite, eu falava, ai, não posso passar vergonha para 5 ou 10 mil pessoas e no fim acabei atingindo milhões de views. Mas, ao meu ver, eu acho que a cereja do bolo da minha palestra do TED, eu falo muito do impacto da tecnologia nas carreiras, trago muitos dados, né? Então, ela é muito bem embasada, mas eu acho que onde eu me conectei com as pessoas foi com o final dela, onde eu falo muito do lado humano e me trago de uma forma muito vulnerável. Então, eu recebi milhares de mensagens de pessoas que viram meu TED e mais da metade delas falavam sobre esse final, que eu falo, né, que no fim, para mim, o profissional do futuro, ele é um ser humano do futuro. Trago muito o lado da gente viver muito para agradar os outros, né? A gente tem que bater as metas, tá magro, tá bonito, tá bem sucedido. Cada hora é um prato a mais que a gente tem que virar. E eu falo que, no fundo, ninguém ensinou a gente a lidar com as nossas emoções, né? Então, eu acho que essa união entre o lado tech e dados com o lado humano foi o que, imagino eu, tenha sido um pouco do sucesso dessa palestra. O que capturou ali as pessoas. Exatamente. Então, em cima disso, quais são as competências que são fundamentais para o profissional do futuro, na sua visão? É interessante porque em 2018, na palestra, já faz 7 anos, eu trazia um estudo do Fórum Econômico Mundial e em 2018 eu dizia que 100% das habilidades eram habilidades comportamentais. E eram mesmo dentro do estudo, uma vez que a gente imaginava que todas as habilidades técnicas, um robô, uma IA, né, um algoritmo poderia fazer melhor do que nós. E conforme eu vim acompanhando ao longo dos anos esse estudo, o que me chama muita atenção é o fato de que a gente não fala mais só em soft skill, em habilidade comportamental, mas a importância do que eles chamam de letramento tecnológico como uma das habilidades mais importantes para os profissionais. Aí estava em 23 no estudo, saiu no estudo de 25, está na projeção de 2030. O quanto que se a gente não dominar a tecnologia, a gente pode ficar para trás. Então, hoje, diferente daquele discurso de 18, eu enxergo muito esse profissional do futuro como quem vai poder casar e combinar muito bem o seu lado humano, e quando eu digo lado humano, inteligência emocional, se conhecer, para não pirar nesse mundo veloz que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, dominar a tecnologia para se tornar mais produtiva. Para mim, essa é a grande combinação. Então, tem que ter um pouco de hard skill com soft skill, aí traduzindo de habilidades técnicas mesmo, que são as hard skills, com as habilidades comportamentais. Aí, quando a gente fala de habilidade comportamental, o que você destacaria de mais importante? Eu destaco do estudo, principalmente no livro, eu coloco um bloco que eu chamo de mente inovadora, onde dentro desse bloco eu falo das habilidades de criatividade, aprendizado contínuo e curiosidade. E por que eu combinei isso dentro de um bloco? Porque para mim tudo isso está conectado, né? Quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo. E quanto mais eu exerço essa aprendizagem contínua e eu vou expandindo, né, o meu repertório de conhecimento, a chance de eu ser mais criativa é maior. Então, esse é um dos blocos que eu chamo de, dentro das habilidades comportamentais,
fundamental para esse profissional do futuro. E aí, ainda indo no lado do comportamental, eu trago muito o da inteligência emocional, e dentro de inteligência emocional, eu tenho algumas habilidades do estudo também, como motivação, autoconhecimento, escuta ativa e empatia. E aí, o último bloco que eu trago, eu chamo de saúde mental. E eu falo, por que eu falo de saúde mental para o profissional do futuro, né? Então, das habilidades do estudo, eu coloco ali resiliência, flexibilidade e agilidade, e eu me uso muito como exemplo, porque eu já tive grandes desafios no mundo corporativo, onde impactaram a minha saúde física, depois a minha saúde mental, e sem dúvida alguma foi o momento onde eu entreguei ali o pior desempenho profissional da minha carreira toda. E ali ficou muito claro para mim que se a gente não tiver com a nossa saúde mental em dia, a gente não vai ser um profissional do futuro. E quando você olha os índices de para onde está indo o mundo em saúde mental, catastróficos, e o Brasil em cima disso, né, como o país mais ansioso do mundo, Sim. o segundo país do mundo em maior número de casos de burnout. Então, para mim, esse é um combo ali, um tripé fundamental, né, entre o combo do dominar a tecnologia na habilidade técnica e essas 3 características de comportamental. E aí, quando você fala dessas características comportamentais, você diria que nós podemos aprender, você pode aprender a ser criativo, ou é algo binário, você nasce ou não nasce criativo? Porque eu defendo que sim, que a gente aprende, mas muita gente acha que não, que a gente nasce ou não. Ai, Cris, eu fui desconstruir a minha crença, porque eu sempre achei que era ou você nasce ou você não nasce, né? E eu sempre me considerei no lado de pessoas que não tinham essa criatividade aflorada. Esse dom. E para mim isso era para artistas, para pessoas que trabalham, né, na área de criação de publicidade. Tinha um perfil muito definido na minha mente quando eu fui estudar. Para escrever o livro, eu fui estudar criatividade e desconstruir toda a minha imagem, né, de como exercer criatividade. E uma referência que eu amo é de um TED chamado As Escolas Matam a Criatividade, onde ele fala, né, o quanto que quando a gente nasce, todas as crianças nascem Eu já vi esse TED. no auge da criatividade. Inclusive, quando você compara o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, onde um é pura razão, dados e etc., performance, e o outro é intuição, emoção, criatividade, a gente só nasce com um. E aí o que acontece? A gente vai crescendo e a escola e a sociedade vai... É como se fosse jogando a gente 100% para o outro lado. Só que isso está em todos nós, né? Então, acho que sem dúvida, eu tenho certeza hoje que dá para a gente aprender e exercer criatividade. E ampliar o repertório é uma das formas de ser mais criativo, né? Sair um pouco da nossa bolha, do nosso única caixa ali de conhecimento e ter enfim, repertório mais amplo. A gente está vivendo super ciclos tecnológicos e você fala disso no seu livro também. Qual é a importância de se entender, da gente entender o que são esses super ciclos tecnológicos para quem quer continuar relevante como um profissional no futuro? Eu adorei que você trouxe essa frase, que eu acho que a Amy Webb, no ano passado, eu estava lá, pontuou muito forte, né? Sim. E por que ela fala do super ciclo tecnológico? Aí, só para quem não sabe, o XSW é o South by Southwest, que é o maior festival de inovação e tecnologia que existe no mundo. Acontece todo mês de março em Austin, no Texas. E eu vou falar de South by também com a Michelle, porque ela está indo para lá. Daqui a alguns dias ela estará no South by. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque, de fato, a Amy Webb, que é talvez uma das maiores futuristas do mundo, trouxe muito essa questão da palestra dela no ano passado nesse festival. Super. Só te interrompi para que as pessoas entendam sobre o que a gente está falando. Imagina, muito obrigada por me ajudar a dar esse contexto. Então, a Amy Webb é super futurista. Amada pelos brasileiros. Disputadíssima, filas e filas na palestra dela, né, para o pessoal poder assistir. Mas ela trouxe esse super ciclo tecnológico. E por que ela fala que é um super ciclo tecnológico que a gente vive? Quando você faz ali o histórico das revoluções do trabalho que a gente viveu, a primeira foi a agrícola, a segunda foi a industrial, né? A primeira industrial, a segunda industrial e a terceira. E dentro dessas industriais, a gente tinha uma tecnologia de propósito geral transformando o mundo, né? Então foi a eletricidade, depois foi, na verdade, a máquina a vapor, eletricidade, internet e computação e internet. Então a gente tinha uma tecnologia mudando o mundo e agora a gente tem várias.
A gente fala muito da IA, e a IA é claro que é o grande protagonista, mas a gente tem aqui chegando computação quântica, a gente tem a robótica, a gente tem a internet das coisas, biotecnologia. E quando a gente olha cada uma dessas tecnologias sozinhas, elas já teriam aí uma grande capacidade de transformar o mundo como a gente vive. E ela fala que juntando todas essas, a transformação vai ser infinitamente maior, né? E aí eu já faço uma conexão de uma outra pessoa que eu adoro, que é o Yuval Harari, historiador, professor, inclusive deu aula na universidade que eu fui estudar em Israel. E ele fala o seguinte, que diante dessa transformação tão grande, que ela não vai parar, né? Em 2030 a gente vai ter uma revolução, 2035 outra, 2040 outra, porque a velocidade de todas essas tecnologias e uma intersecção entre elas vai ser muito grande. E ele diz que para a gente continuar relevante no futuro, a gente vai ter que se reinventar várias vezes ao longo da nossa vida. E eu adoro essa frase, né? E ele diz que talvez um dos maiores desafios para isso não seja nem só o técnico, mas sim o psicológico, porque a gente não foi programado para se transformar nessa velocidade exponencial como a tecnologia. Eu vou pegar um gancho no que você acabou de trazer e trazer algo que você também fala no seu livro, que apesar dele não ter sido lançado ainda, ele vai ser lançado em março, mas eu já recebi. Então eu tenho informações privilegiadas. Você fala que a gente tem a necessidade de aprender, desaprender e reaprender. Então minha pergunta é, como a gente consegue lidar com o impacto psicológico exatamente dessa constante reinvenção? É um grande desafio, porque como eu acabei de dizer, nós somos seres humanos lineares e a gente não foi programado para essa velocidade exponencial. A gente não foi programado porque a gente está vivendo agora. Pois é. E acho que o grande desafio aqui é que a gente não tem saída. Então, por mais que seja desafiador e a gente sabe que a gente vai ter que aprender a lidar com esse mundo, porque ele não vai mudar. O que eu aprendi hoje, amanhã já mudou, e depois de amanhã já mudou. Então, essa nossa habilidade de deixar para trás a forma como a gente fazia as coisas, para a gente estar apto a aprender novas formas, ela vai ter que ser uma obrigação para um profissional que queira se manter relevante no mercado de trabalho. E por isso eu trago tão forte saúde mental dentro de um capítulo e um tópico grande no livro, porque é muito importante que a gente se conheça para a gente saber quais os nossos limites, para que a gente esteja com a saúde física e mental em dia, para poder dar conta de absorver tanto conteúdo e se capacitar. E quando eu falo do aprender, reaprender, a desaprender, tem uma analogia que eu adoro do Ricardo Cavallini, que ele é professor da Singularity também, ele escreveu no livro dele, que eu adoro a analogia que ele traz com o exercício físico. Então ele fala o seguinte, não adianta a gente ficar o ano inteiro sem, comendo mal, sem fazer exercício, aí chega no fim do ano você fala, meu Deus, o verão, e agora eu vou para um spa, ficar uma semana comendo bem e me matando de malhar. Não? E vou poder usar biquíni na praia. Não vai ser suficiente, no mais você vai, Pode ser que você volte cheia de dor, que seu corpo não está acostumado a malhar. E ele fala que, e eu adoro essa analogia, porque o aprender é a mesma coisa, né? A gente não pode deixar uma vez no ano para se recapacitar. Como que a gente inclui isso de uma forma contínua na nossa vida? E claro que você não tem tempo de fazer curso toda semana, mas em pequenos momentos, né? Eu brinco que o tempo do brasileiro nas redes sociais é 4 horas por dia. E eu falo, o que você está vendo na sua rede social? E quando a gente vai ver o conteúdo mais consumido, vou nem entrar nesse assunto para não desfocar muito. Então, como é que a gente usa a parte do tempo de uma forma mais inteligente para aprender o que realmente vai ser relevante para a gente e o que faz sentido para cada um, né? O conceito de sucesso profissional, ele mudou radicalmente. Queria saber, o que é ser bem-sucedida para você? É muito diferente do que eu mesma projetava para mim há alguns anos. Então, acho que talvez se eu pegar 10 anos atrás, o sucesso profissional para mim era só era o mais alto escalão da mais alta empresa, E essa coisa dentro de um cargo executivo. De uma carreira executiva. De uma carreira executiva, que é a carreira que eu tive a maior parte por 20 anos da minha vida, eu trabalhei em grandes empresas. E para mim esse era o único caminho. Até que, como eu falei, eu comecei a sofrer com saúde e em 2 anos eu tive 4 cirurgias. E eu passei, e no meio Mas foi uma questão física, não saúde mental. Física, mas que é o meu corpo mostrando. Sim, tem alguma coisa errada. E que acabou impactando na mental. Porque depois que eu resolvi a física, mãos dadas. A mental estava super abalada, e crise de insônia, etc.
E ali eu falei, e foi bem nesse meio dessa crise que eu recebi o convite para escrever o livro. E foi incrível, porque eu me lembro do dia que eu olhei para minha mesa de cabeceira e tinha um monte de remédio. Né? E que para muitas pessoas de fora olham e falam, uau, que carreira de sucesso. E ali eu me dei conta que eu falei, esse não é o profissional do futuro. Se eu tinha que escrever sobre o profissional do futuro, e tem uma frase em inglês que eu adoro que chama walk the talk, que é, né, a gente exercer o que a gente fala. Então, não adianta só você falar, você tem que fazer o que você está falando, né? É isso, Cris, obrigada. E aí ali ficou claro para mim que não necessariamente era esse o sucesso que eu queria ter. E para mim hoje o sucesso, então que desconstruiu muito isso, o sucesso para mim é o momento onde você tem uma qualidade de vida e uma saúde física e mental em primeiro lugar. E de preferência, em segundo lugar, você gerar impacto. Acho que tem cada vez mais feito mais sentido para mim. E o que é o sucesso? É o que é o sucesso para você, né? Que vem ali do quem é a Michelle, lá do começo da sua primeira pergunta, a gente se conhecer. Ao invés da gente ir na onda do que todo mundo acha que é o sucesso, não necessariamente é o que vai te fazer feliz. O que significa ser uma mulher líder hoje nesse cenário atual, principalmente levando em consideração que você está num mercado que ele é muito masculino. A gente vê muito mais homem do que mulher, isso está mudando. Mas ainda no mercado de tecnologia, eu imagino que seja predominantemente masculino. O que significa ser uma mulher líder nesse cenário? Acho que é algo que vem mudando muito, né? Eu fiquei 11 anos na área de tecnologia e apesar de quando a gente pensa tecnologia, acho que a área de tecnologia, principalmente de desenvolvedores, ela é mais masculinizada do que a área, mais masculino, com exatamente, certeza. Que eu sempre estive. Uma coisa que eu acho interessante é que eu sempre, uma das melhores líderes que eu tive na vida, ela chama Ana Moisés, talvez até você conheça, foi a minha chefe no LinkedIn. Ela nunca se deixou abalar, sabe aquela coisa de sou mulher, estou para trás por isso? Muito pelo contrário, ela falava assim, eu não dependo disso, então eu tentei sempre ao longo da minha carreira não deixar que isso me atrapalhasse. Mas é óbvio que quando a gente olha para o mercado, existe uma série de dados e de histórias que contam o contrário, né? Eu já vivi histórias também não tão legais por ser mulher no mundo corporativo. O que eu vejo é que está mudando. O que eu acho que está mudando, os comitês de diversidade, eu acho que trouxeram, né, em boa parte das grandes empresas, pelo menos, trouxeram muito letramento para o mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente deu bons passos e agora a gente está em um momento em que a gente não pode voltar para trás com a questão de diversidade, né? Acho que a gente tem uma longa jornada. E tem algumas empresas que estão voltando para trás. Isso é algo que a gente tem que botar o olho em cima, com certeza. Tem muitas empresas. Para a gente terminar, que infelizmente nosso tempo acabou, se você pudesse dar um único conselho para o profissional do futuro, pensando em mulheres, já que a gente está numa semana de homenagem ao Dia da Mulher, que conselho você daria? Se autoconhecer. Se conhecer, porque é libertador quando a gente se conhece e a gente sabe quem a gente é, o que é sucesso pra gente, o que é ser feliz para você e não para os outros. Isso te direciona como carreira e dentro do viés de vida pessoal também, né? Muitas vezes a gente não escolhe as nossas decisões, a gente deixa o mundo tomar elas. E quanto mais a gente se conhece, acho que mais a gente vai conseguir direcionar a nossa vida e a nossa carreira. Michelle, muito obrigada, de verdade, um prazer conversar com você, sucesso no SXSW. Muito eu sei que você vai estar lá ao lado do Edu Lira, do Gerando Falcões, né? Estarei lá, vou palestrar na Casa São Paulo, no dia 11, então para quem estiver lá, super convidada. E tô animada aí para mais um SX. É isso aí. Vai lá. Obrigada pelo convite. Brilhe no SX, obrigada a você. Obrigada, um beijo, até a Cris. próxima.